Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo com você sobre direito público, ligado à área municipal. Quero agradecer você que já está inscrito no nosso canal, convidar você que ainda não se inscreveu, que está assistindo nossos vídeos, você que está chegando agora, que se inscreva no nosso canal DIP Direito Público, deixa aí, vai na tela, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, para que o nosso canal possa se expandir por este mundo afora. Eu vou entrar num assunto hoje que eu considero muito importante no nosso meio municipal, no nosso meio, no nosso direito público, em que eu quero começar a falar para vocês sobre uma lei que já está em vigor há mais de 21 anos e que é muito importante dentro da administração pública, e todos aqueles que lidam com dinheiro público e que faz parte da administração pública de uma forma direta ou indireta, precisa conhecer esta lei, pelo menos os seus pontos básicos, e é o que eu vou começar a falar para vocês hoje. Eu estou me referindo à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Então, no dia 4 de maio de 2021, ela completou 21 anos de sua existência no mundo jurídico, tá certo? E antes de começar a falar sobre esta lei, sobre o assunto de hoje, que eu quero falar sobre a finalidade desta lei de responsabilidade fiscal, ela é chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Antes de começar a falar desta lei, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem a título de reflexão sobre este assunto que eu vou começar a falar hoje. E essa reflexão eu fui buscar nas palavras do eminente desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a sua 6ª Câmara, do desembargador Edilson Fernandes, uma expressão, uma frase que ele inseriu em um de seus julgamentos proferidos no ano de 2009, exatamente no dia 9 de janeiro, quando foi publicado este acordo que teve o seu voto, onde ele colocou uma frase que é uma frase que exige uma compreensão muito grande, que ele foi muito feliz na sua colocação. Então eu quero ler para você refletir. Você que é agente público, você que é prefeito, você que é vice-prefeito, vereador, secretário municipal, servidor público, você que é presidente de comissão de controle interno, comissão de licitação, você que é membro de qualquer uma outra comissão da administração municipal, você que é presidente de Câmara, você que é vereador, você que é servidor do Legislativo, preste atenção nesta frase inicial que eu quero deixar para vocês a título de reflexão, que eu extraí de uma decisão cujo voto é do desembargador Edilson Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Disse o desembargador o seguinte, entre aspas, o agente político deve ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus negócios, seus próprios negócios, sobretudo porque, ao gerenciar ou administrar dinheiro público, tem o dever, por imperativo constitucional, artigo 70 da Constituição, de prestar contas. De fato, a honestidade, conjugada com a eficiência e a lealdade às instituições públicas, é o mínimo que se espera dos agentes públicos, fecha aspas. Então eu acho que esta frase o desembargador foi muito feliz em colocá-la no seu voto, chamando atenção para aqueles gestores desavisados, para aqueles gestores negligentes, que não observam corretamente as leis quando do exercício de seus cargos, para que tomem um certo cuidado, para que administre os bens públicos, a coisa pública, como se estivesse administrando os seus negócios particulares, com o mesmo cuidado que ele tem lá, teria que ter, vamos dizer assim,
um cuidado ainda maior quando se trata de coisa pública. Então ficou aí, nesse início desse vídeo, esta reflexão para vocês. Muito bem, então entrando agora na Lei Complementar 101, que eu quero falar para vocês sobre a finalidade desta lei, eu quero dizer o seguinte: esta lei, como já anunciei, ela foi editada ou sancionada no dia 4 de maio de 2000 pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E é uma lei que está em vigor desde aquela época, de maio de 2000, portanto há mais de 21 anos, que é aplicada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E também incluídos aqui nesse rol, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Então, como eu falo para vocês, no direito público ligado ao campo municipal, nós podemos dizer que esta lei ela é aplicada aos municípios, suas autarquias e suas empresas, e à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo. Então, ela tem essa aplicação junto a esses entes da federação. Podemos dizer que esta lei de responsabilidade fiscal é o principal instrumento regulador das contas públicas de nosso país. É uma lei que vem num momento muito bom e oportuno, no momento em que o país estava passando por transições, no momento em que o Fernando Henrique Cardoso estava lançando, juntamente com o governador, com o presidente Itamar Franco, o Plano Real. Então foi uma lei que veio para conjugar esforços da comunidade como um todo, através de seus governantes, para que nós pudéssemos colocar a administração pública no seu rumo certo. Nós podemos dizer que uma das finalidades desta lei seria impor um controle dos gastos públicos dos entes federados. O que quer dizer isso? Seria tentar equilibrar as contas públicas entre receita e entre despesa. É como se fosse, vamos dizer assim, o orçamento doméstico meu, eu analisando em relação à sua aplicação e aplicando aquilo que eu tenho de experiência, mas desta feita, utilizando-se de recursos públicos. Então, esta lei veio para quê? Simplesmente para dizer, em outras palavras mais simples, que o administrador público, o prefeito municipal, o presidente de Câmara, o presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal, não podem gastar mais do que aquilo que eles arrecadam. Então, esse controle, essa lei veio para tentar equilibrar, de um lado, aquilo que se recebe, que se arrecada, que são as receitas, com aquilo que se gasta, que são as despesas públicas. Então, um dos objetivos que eu considero primordial dessa lei de responsabilidade pública é procurar o equilíbrio das contas públicas, tá certo? A partir desta lei, os gestores públicos, prefeitos municipais, presidentes de câmaras, passaram a ter os seus atos controlados e fiscalizados pelo Tribunal de Contas de cada estado. A partir de então, os prefeitos municipais tiveram que prestar contas dos seus atos praticados na administração pública perante o Poder Legislativo, de 4 em 4 meses, no caso aqui do município, perante a Câmara Municipal. A partir de 2000, o prefeito, de 4 em 4 meses, é obrigado a prestar contas dos seus atos, do cumprimento de metas, à Câmara Municipal. Daí, também, que são os representantes da sociedade, logo, a prestação de contas do prefeito é para a sociedade local. Daí a importância de se ter uma Câmara eficiente para que possa realmente acompanhar se o prefeito, de fato, vem cumprindo as suas metas fiscais estabelecidas em suas leis municipais. Esta lei veio para evitar o costume até então adotado por alguns prefeitos de assumirem receitas que superam a condição financeira de seus pagamentos, deixando a conta vencida para os seus sucessores, deixando uma herança para os seus sucessores. Ela veio evitar isso, para que o prefeito, principalmente naquelas épocas, hoje ainda
uma minoria ainda continua agindo assim, mas naquela época era comum, por exemplo, no final dos mandatos, que os prefeitos fizessem gastos excessivos que eles não tinham condições de pagar até o final do seu mandato, 31 de dezembro, principalmente no último ano eleitoral, para se reeleger, para fazer o seu sucessor, e daí assumia compromissos que, se ele não ganhasse, ou mesmo que ganhasse, ficaria uma herança para o próximo mandato já compromissada, que tem que ser paga pelo sucessor, seja ele qual for. Então, aquele que estaria entrando, já estaria entrando com o seu programa de governo comprometido, que teria que retardar o seu início, porque o prefeito tinha que honrar aqueles compromissos, ainda não pagos pelos seus sucessores. Tá certo? Esta lei, podemos dizer o seguinte, ela veio trazer uma mudança de comportamento ético do agente público, ela veio trazer uma alteração, uma mudança institucional e até mesmo cultural no trato com o dinheiro público. O mau uso do dinheiro público ou o gasto excedente da arrecadação municipal causam prejuízos insuportáveis pela sociedade. A sociedade vive clamando por isso quando ocorre, porque com isso, quando o dinheiro não é bem aplicado, quando o dinheiro é aplicado além daquilo que se tem, surge o quê? Majoração de impostos, criação de novos impostos, não é isso? Menos investimentos e ainda mais inflação. Esta última, a mais perversa das penalidades ou consequências que atinge diretamente as pessoas mais pobres da nossa comunidade. Nós podemos dizer que esta lei de responsabilidade fiscal veio trazer algumas restrições que até então haviam para que os entes públicos pudessem respeitar o dinheiro público, respeitar a coisa pública. Por exemplo, era muito comum, a gente se ouvia muito antes de 2000, o prefeito em seus comícios, em seus planos de governo, dizer que não ia cobrar mais IPTU se fosse eleito, não ia cobrar mais impostos. Quer dizer, isso não existe mais. Para que haja hoje uma renúncia de receita, o prefeito é obrigado a explicar por que está renunciando, de onde ele vai tirar dinheiro para compensar aquilo, vai aumentar outros impostos para compensar a renúncia que ele está fazendo, vai diminuir despesa, quer dizer, tem que mostrar que isso não vai causar nenhum impacto devido às mudanças que ele vai fazer. Esta lei veio, por exemplo, proibir que os prefeitos municipais, nos últimos anos de mandatos, aumentassem as suas despesas com pessoal nos últimos 6 meses. Por quê? Era comum que se começasse a contratar pessoas, até mesmo sem concurso público, enchendo a prefeitura de forma desnecessária para a captação de votos, para que o prefeito que estivesse no posto pudesse ser reeleito, pudesse fazer o seu sucessor. Então essas restrições passaram a existir e todas elas constam da lei de responsabilidade fiscal. Nós podemos dizer também que esta lei, ela veio modernizar aquelas leis que já existiam. Nós temos uma lei em vigor, que é de 1964, que é a Lei 4.320. Ela é de dia 17 de março de 1964. Esta lei trata do direito financeiro e trata da contabilidade pública. É uma lei excelente. Das muitas leis que existem no Brasil, principalmente ligadas ao direito público, eu posso dizer que esta é uma boa lei. Então, a lei de responsabilidade fiscal veio, tratando também dessas matérias, mas não revogou esta lei. Ampliou, através de uma outra lei, uma lei complementar, que é a 101, alguma coisa que estava faltando nesta lei, que já era boa. Então, a lei de responsabilidade fiscal melhorou a lei 4.320, que ainda continua em vigor, tá certo? Esta lei de responsabilidade fiscal, muito importante, como vocês estão vendo, eu acho que todo administrador municipal, todo servidor público deveria conhecer essa lei, principalmente os pontos mais importantes, porque você vai acabar cuidando de alguma coisa ligada a esta lei no seu dia a dia. E às vezes você pode cometer alguma ilegalidade, alguma irregularidade por desconhecimento da lei.
em virtude dessa pandemia que nós estamos enfrentando por conta da calamidade pública decretada por conta da epidemia do coronavírus, esta lei de responsabilidade fiscal teve algumas de suas normas suspensas temporariamente por força da Lei Complementar 173 de 2020, né? Exatamente em função do Decreto Federal de Calamidade Pública, que se estendeu por todo o país. Mas até então ela não sofreu nenhuma alteração mais que pudesse afetar de uma forma mais assim considerável. São essas alterações que não excluíram o que existia nela, mas suspenderam a sua aplicação exatamente em virtude da pandemia que nós estamos experimentando aí por este Brasil afora. E outra coisa importante dessa lei, porque não basta a gente criar lei, não basta a gente criar normas para que o cidadão possa seguir, para que o gestor público possa seguir. É necessário que se crie a lei e, ao mesmo tempo, se crie uma sanção que se aplique ao infrator da lei. E esta lei, após editada, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República editou a lei número 10.028, de 19 de outubro de 2000, ou seja, a lei de responsabilidade fiscal foi dia 4 de maio, sancionada, em 19 de outubro do mesmo ano, veio a lei 10.028, que criou as sanções para aqueles que infringissem a lei de responsabilidade fiscal. Esta lei 10.028, então, trouxe algumas alterações no Código Penal brasileiro, acrescentando alguns artigos na parte destinada aos crimes contra a administração pública, tratando sobre a lei de responsabilidade fiscal. Houve alteração na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que é a lei que trata sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República, e alteração também no Decreto-Lei 201 de 1967, de 27 de fevereiro, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Então, nós podemos dizer o seguinte, que esta lei veio numa hora boa, veio para corrigir distorções que existiam na administração pública, veio para impor regras para que o prefeito cumpra metas e para que ele faça, antes de mais nada, planejamento antes de iniciar qualquer execução ou praticar qualquer ação. Então, a palavra-chave desta lei de responsabilidade fiscal chama-se, a meu ver, planejamento. Se não houver um planejamento, não tem como você cumprir as metas que você está traçando. O planejamento tem que ser de acordo com aquilo, por exemplo, eu tenho que estudar aquilo que eu tenho para arrecadar, para saber aquilo que eu vou gastar, como que eu vou programar os meus gastos, os meus investimentos, se eu não sei com que eu trabalho. Isso seria a mesma coisa, como eu disse no começo, do orçamento doméstico. Se você, cidadão, ganha aí R$3.000 por mês, recebe líquido R$2.800, você não pode gastar mais do que R$2.800. Se você gastar, você vai ficar devendo. No município é a mesma coisa. Se você arrecada X, você tem que gastar até X. Se você gastar X mais 1, você já está comprometendo a situação contábil municipal, patrimonial, orçamentária e infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Nenhum administrador público pode deixar a prefeitura com o resto a pagar de dívidas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do último ano do seu mandato, a não ser que ele deixe dinheiro em caixa para o seu sucessor pagar.